sobre toxina botulínica, não propriamente para vos ensinar tudo sobre a toxina botulínica, mas para vos deixar com água na boca para quererem fazer o nosso mestrado. Realmente eu acho que é das técnicas mais simples, mas com maiores resultados, assim a curto prazo, e que faz com que realmente os nossos pacientes fiquem extremamente contentes, porque realmente é uma das coisas que se vê e que faz bastante a diferença. Em primeiro lugar, gostava de vos perguntar se realmente sabem o que é, para que é que serve. Se calhar para tentarmos tornar um bocadinho mais interativo. Deixem-me ver aqui no chat. Ora, alguma opinião? Está toda a gente tímida. Pronto, muito bem. Então, a toxina botulínica realmente atua na placa muscular, inibindo então realmente a contração muscular. Uma das partes mais difíceis é realmente a diluição, porque a toxina vem em pó e, portanto, tem de se diluir em soro, e, portanto, essa é uma das partes que também vos ensinamos subejamente. Assim, de material que nós precisamos é realmente uma agulha destas de insulina, porque dá muito bem para nós controlarmos os mililitros e assim sendo as unidades de toxina botulínica que pomos em cada ponto. Uma agulha muito fininha, normalmente são as agulhas mais fininhas que são as da mesoterapia. E depois, pronto, a toxina, o soro, não é? Para diluirmos a toxina. E depois compressas com clorexidina para desinfetar e o lápis de marcação e pronto, e podemos fazer a toxina botulínica, que realmente traz grandes diferenças na vida das pessoas. Portanto, assim aquela indicação para que nós estamos sempre habituadas, não é, a ver, é realmente para as rugas de expressão. Não é, ao contrário do que se pensa, só para pessoas mais velhas. As pessoas mais jovens, quando começam a ter realmente rugas de expressão, a toxina botulínica funciona de um ponto de vista profilático, porque reeduca movimentos e, portanto, faz com que as pessoas façam cada vez menos os movimentos repetitivos que causam as rugas dinâmicas e mais tarde estáticas, e, portanto, ao reeducar o movimento, vão evitar que se criem então essas rugas dinâmicas e mais tarde estáticas. Existe até um estudo muito engraçado de duas irmãs gêmeas, que uma fazia toxina botulínica com regularidade e outra não, e realmente nota-se perfeitamente a diferença a longo prazo. Para além disso, têm ideia de mais alguns usos para que se possa, com o qual nós realmente usamos a toxina botulínica? Toda a gente muito tímida. Pronto. Então, outro dos grandes usos realmente da toxina botulínica é o bruxismo. Porque realmente ao injetar a toxina botulínica numa masseter, as pessoas que têm hipertrofia do masseter e cefaleias nesse sentido, faz com que realmente melhorem muito do seu bruxismo. Isto também pode ser utilizado para aquelas pessoas que querem adelgaçar a cara, não é? Porque faz com que realmente fique mais estreitinha, digamos assim, a cara, mas tem realmente uma implicação muito grande funcional, e, portanto, pode ser utilizada mesmo do ponto de vista terapêutico. Neste âmbito, do ponto de vista terapêutico, falo das cefaleias, não é?
Agora, realmente, já em neurologia se aplica a toxina botulínica para as cefaleias refratárias e enxaquecas. Falo também sobre a hiperidrose, que também é um dos nossos módulos, que realmente aprendemos a colocar toxina botulínica nas palmas das mãos, e realmente nas axilas e assim. E outro uso mais off-label, mas que também se utiliza, é realmente na correção do sorriso gengival, portanto, aqui paralisando aqui estes músculos que fazem com que haja esse sorriso gengival e, portanto, como veem, o seu uso vai muito para além das rugas que nós também estamos habituados. E depois a pergunta, não é, de como se usa. Como eu vos disse no início, realmente não é assim tão difícil quanto isso, mas há certos pontos-chave que é fundamental. A primeira parte é realmente conhecer a anatomia muito bem, porque a verdade é que nós vamos estar a paralisar os músculos da face, e com isso também, claro, existem riscos, como vocês provavelmente já ouviram falar, não é? Que é a ptose palpebral ou então uma diplopia. E, portanto, é importante sabermos os músculos, sabermos os pontos-chave que devemos evitar, não é? Nomeadamente hum, os nervos e a parte hum, neurovascular, digamos assim. E depois é importante sabermos também os músculos, onde é que eles se inserem, onde é qual é a direção das fibras, para que possamos ter uma atuação o máximo correta possível. Normalmente o que nós nos temos mais é precisamente sobre o terço superior da face, que é para onde está aprovado a toxina botulínica. Portanto, a primeira parte é sem dúvida esta: conhecer muito bem a anatomia, conhecer muito bem os nervos e as artérias. As artérias têm uma importância maior nos preenchimentos e não tanto na toxina botulínica. Portanto, essa é a parte fundamental. Depois, é muito importante a diluição, como eu vos tinha dito, e depois de saber estas duas coisas, é extremamente fácil e, como eu vos disse, existem resultados muito rápidos. Demora cerca de 3 a 5 dias a começar a sentir-se depois de fazer a toxina botulínica e tem o seu efeito máximo ao fim do mês. Pode-se fazer retoques, caso haja alguma assimetria. E no dia do procedimento da toxina botulínica, há certos cuidados que se tem de ter, nomeadamente não fazer a toxina botulínica e ir logo dormir, para evitar a difusão da toxina para outros lugares. Não ir nesse dia fazer exercício, não é? Porque fazer exercício uma pessoa faz assim muitas contrações portanto, deve-se evitar. Não ir para piscinas e spas e saunas, não é? Porque no fundo temos ali poros abertos. Mas de resto, realmente é possível fazer um dia absolutamente normal. Tanto é que alguns artigos até chamam tratamento da hora do lanche, porque realmente pode ser realizado ao lanche e trabalhar logo após, porque realmente é algo absolutamente, enfim, sem repercussões. O único perigo, assim, logo, não é? Imediato, é o hematoma, os hematomas, mas a verdade é que nós usamos agulhas tão pequeninas e afastamos-nos dos vasos e, portanto, se tudo correr bem, não há assim, não se nota quase nada. E ficam umas pápulas logo depois de fazermos, mas que depois se passa logo. Pronto, posto isto, realmente, isto é a primeira parte, e depois, mais pormenorizadamente, nós iremos ensinar todos os pontos, não é? Em que temos de utilizar. Claro que há uns pontos que temos de fazer mais profundo, que são estes três vermelhos, em que o músculo é mais profundo, e depois, claro, existem montes de cuidados que temos de ter, nomeadamente
de não fazer injeção abaixo destes 2 centímetros, que é a margem de segurança, para evitarmos a ptose. Depois, realmente, fazermos uma distribuição em M ou em W na parte superior para não haver assimetrias e para ficar tudo uniforme e evitar aqueles olhos de Mefisto, daqueles olhos de Maléfica, que a literatura chama que é, no fundo, ficar assim. Não sei se vocês já viram, mas é muito comum pessoas com toxina botulínica ficarem assim, mas existe uma técnica e na aplicação correta, isso não existe. E, portanto, estes pontos na nossa pós-graduação são todos treinados, para além de aulas de anatomia, também são então realmente treinados estes pontos, hum, marcados. Normalmente os alunos marcam-se uns aos outros, nós depois vemos o que é que achamos, se está bem, se não está, e depois praticamos em pacientes reais, não é? Acabamos o curso quase com toda a gente a oferecer-se para ser modelo de toxina botulínica, porque realmente, à medida que se vai fazendo o curso, vai-se percebendo que é algo que fica sempre bem e que fica bem a toda a gente. Os espanhóis dizem até que dá muito bem e, portanto, acho que seria assim que eu resumiria a toxina botulínica. E, portanto, acho que é uma coisa fácil de fazer. Normalmente, uma, um frasquinho de toxina botulínica ronda os 100 euros, mais ou menos, 50 unidades. Normalmente falamos em unidades, que dá para um terço superior. Depois, claro, se gasta todo o outro material, mas é mais ou menos por aí. E pronto, eu gostava de saber dúvidas, convidar-vos realmente para se juntarem a nós neste novo mundo, não é? Que é a medicina estética. Comigo podem contar para tudo, para vos tirar as dúvidas, esclarecer. E realmente escolhi este tema porque eu acho que é uma ótima forma de começar, mesmo depois de acabarem o curso ainda sem muita experiência, porque vocês vão ver que realmente é muito fácil e o nosso compromisso é que acabem todos o mestrado a saber fazer sozinhos o toxina botulínica e perfeitamente autónomos. Dúvidas? Deixem-me ver aqui o chat. Coisas que queiram saber sobre a toxina botulínica, curiosidades. Não há dúvidas. Pois é, claro que nós também partilhamos com vocês o material que nós usamos, partilhamos os contactos que temos com os delegados, enfim, o meu objetivo é que vocês saiam do curso a saber fazer tudo sozinhos e autónomos, e eu acho que isso é enfim, a grande mais-valia, digamos assim, deste curso. Existem contraindicações? Isso é uma muito boa pergunta. Portanto, à partida, se houver alguma infecção visível, alguma alteração da pele no local, está contraindicado. Ahm, Também está contraindicado em doenças autoimunes. Ahm, Claro que depois se pode falar com os reumatologistas e os médicos que seguem, mas à partida está contraindicado. E depois na gravidez e na amamentação também está contraindicado. São assim à cabeça, as grandes contraindicações. Acho que foi uma boa pergunta. Portanto, preparem as agulhas. A toxina perde o seu efeito com o uso repetido. Não existe, hum, não existe isso na literatura descrita. O que existe é que se realmente a toxina for feita num, portanto, com um intervalo menor do que o que seria suposto, se começam a criar anticorpos e, portanto,
isso faz com que os efeitos não sejam os desejados. E, portanto, a toxina deve ser feita a cada 6 meses. Portanto, dos 4 aos 6 também é uma questão de ir vendo, mas assim com margem de segurança de 6 em 6 meses, para que realmente não haja esse risco. Agora, perder o seu efeito com uso repetido, não, porque, como eu vos expliquei mesmo no início, ao ter um caráter profilático, até supostamente vai ser preciso cada vez menos toxina, porque se vai fazendo um reajuste dos movimentos e, portanto, às vezes muitas pessoas faziam de 6 em 6 meses e depois até conseguem espaçar mais tempo por causa dessa reeducação muscular. Perfeito, ótimas perguntas. Portanto, como dizem os espanhóis lá na nossa clínica da AMIR, vamos a pinchar. E tenho a certeza que vocês vão gostar, e é bom porque há a oportunidade, sem dúvida, de praticar em pacientes reais e, portanto, vão sair do mestrado, do curso, a saberem fazer toxina botulínica de olhos fechados. Pronto, então, olha, se não existem mais dúvidas, deixo-vos o meu e-mail, joanafarrata@gmail.com, vou escrever aqui no chat. Para se tiverem alguma dúvida, conto com vocês, para realmente aprender esta técnica tão fácil, e que é tão gratificante. Fiquem bem. Até à próxima. Qualquer coisa que precisem, disponham.